E aí, pessoal, tudo tranquilo? Pedro Marçal na área, e hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto pra lá de cabeludo, daqueles que te fazem pensar na vida e no mundo em que a gente vive. Enquanto em vários países rola a maior mordomia com tecnologia e conforto de sobra, em outros, o corre é para garantir o básico do básico: comida na mesa, água na torneira e um teto para morar. É como se existissem dois mundos completamente diferentes, mas no mesmo planeta. E para entendermos melhor essas diferenças absurdas, vamos embarcar numa expedição pelos 10 países mais pobres do mundo. Se preparem, porque os dados são de dar um nó no estômago, mas é nossa obrigação entender essas realidades e ver como podemos dar uma mão para construir um futuro mais justo. Começamos nossa jornada na África Oriental, na Somália. Pensa num país que vive na corda bamba há décadas, com conflitos armados rolando soltos e grupos terroristas, tipo o Al-Shabaab, espalhando o terror por todo lado. Para piorar, ainda tem que lidar com a fúria da natureza, com secas e enchentes daquelas de acabar com tudo. E para completar o caos, falta um governo de verdade para colocar ordem na casa e garantir o mínimo para a população. A fome é um pesadelo real para milhares de somalis que lutam todo o santo dia para sobreviver. Muitas ONGs internacionais estão por lá, dando um suporte vital com ajuda humanitária e projetos sociais. Mas a solução definitiva para a Somália só vai pintar com paz e um governo que funcione, um objetivo ainda distante para esse povo tão sofrido. Em 2011, o mundo comemorou a chegada do Sudão do Sul, o caçula entre as nações, mas a felicidade durou pouco. Em 2013, o país mergulhou de cabeça em uma guerra civil violenta. O resultado foi catastrófico. Milhares de vidas perdidas, milhões de pessoas virando refugiadas e um país inteiro à beira do precipício. A ONU estima que mais da metade da população do Sudão do Sul depende da boa vontade de outros países para sobreviver. A paz ainda parece um sonho impossível e reconstruir o país é um desafio gigantesco. A galera lá fora precisa se unir e agir rápido para proteger a população e incentivar o diálogo entre os lados da briga. No meio da África, encontramos o Burundi, um país pequeno, mas com uma natureza exuberante de tirar o fôlego. Pena que, por trás de tanta beleza, se esconde uma realidade triste. É um dos países mais pobres do mundo, com uma economia que depende basicamente da agricultura e poucos recursos naturais. O Burundi enfrenta um sufoco para garantir uma vida digna para seu povo. A falta de investimento em infraestrutura condena a população a viver na precariedade sem acesso aos serviços básicos. Ter saúde é um privilégio para poucos, com hospitais lotados e falta de medicamentos. A educação, que seria a chave para quebrar esse ciclo de pobreza, também deixa a desejar, com escolas caindo aos pedaços e um monte de gente que não sabe ler nem escrever. Mesmo com tanta dificuldade, o povo burundiano é um exemplo de garra e superação. A República Centro-Africana é a prova de que ter riqueza não garante felicidade. O país é cheio de ouro, diamante, madeira e outros recursos naturais valiosos, mas parece que essa riqueza não chega para o povo. A República Centro-Africana está atolada na pobreza, na violência e na instabilidade política. A violência cria um clima de medo e insegurança, impedindo o país de crescer e se desenvolver. As brigas por causa de recursos naturais, como diamantes, só jogam lenha na fogueira, fazendo da República Centro-Africana um dos países mais perigosos do mundo. A população, que está no meio desse tiroteio, sofre com a falta de tudo, como saúde, educação e saneamento básico. As forças de paz da ONU estão lá para proteger os civis e garantir que a ajuda humanitária chegue a quem precisa. Na Libéria, na costa oeste da África, o passado deixou marcas profundas. 2 guerras civis brutais, que duraram longos 14 anos, deixaram um rastro de destruição, pobreza e trauma. Apesar da paz ter chegado em 2003, a Libéria ainda está se recuperando e lutando para oferecer um futuro digno à sua gente. As guerras acabaram com tudo, destruíram a pouca infraestrutura que existia, afundaram a economia e deixaram a sociedade em pedaços.
a falta de emprego é assustadora, principalmente entre os jovens, o que torna a população ainda mais vulnerável à pobreza e à exploração. Apesar de todos os perrengues, a Libéria tem conquistado vitórias importantes, como a eleição de Ellen Johnson Sirleaf em 2005, um sinal de esperança para um país que busca superar as feridas do passado. Conhecido como o coração da África por sua beleza natural e a simpatia do seu povo, o Malawi esconde uma realidade difícil. É um dos países mais pobres do mundo. A dependência da agricultura familiar, os desastres naturais que não dão trégua e a epidemia de HIV/AIDS são alguns dos problemas que impedem o país de prosperar. A agricultura, que é a base da economia do Malawi, sofre com as secas e as enchentes, o que leva à fome e à incerteza se vai ter comida no prato. A epidemia de HIV/AIDS deixou milhares de crianças órfãs e enfraqueceu a mão de obra do país. Mesmo com tantas dificuldades, o Malawi tem avançado na luta contra a pobreza com programas sociais e investimentos em educação e saúde. Moçambique, na costa sudeste da África, é um país de contrastes, né? Tem praias de tirar o fôlego, é rico em recursos naturais como gás natural e carvão mineral e tem um potencial turístico enorme. Mas Moçambique também está entre os países mais pobres e desiguais do mundo, com a maioria da população vivendo com muito pouco. A riqueza gerada pelos recursos naturais não chega para todo mundo, o que aumenta a desigualdade e a exclusão social. Para piorar, Moçambique sofre com desastres naturais, como ciclones e secas, que destroem plantações, causam fome e espalham doenças. A descoberta de reservas gigantescas de gás natural na costa norte do país é uma oportunidade única para impulsionar o desenvolvimento econômico e social. Localizado no meio do Sahel africano, o Níger é um dos países mais quentes e secos do mundo, sempre lutando contra a desertificação e a seca. A falta de água e a terra infértil dificultam a vida de quem depende da agricultura para sobreviver. A pobreza extrema é a realidade da maioria dos nigerinos. A falta de água potável, saneamento básico, saúde e educação obriga milhões de pessoas a viver em condições precárias. A comunidade internacional precisa dar as mãos ao Níger no combate à desertificação, na busca por soluções para a fome e no desenvolvimento de energias renováveis. A República Democrática do Congo, ou RDC, é um país de paradoxos. Tem uma riqueza natural de dar inveja, com reservas enormes de ouro, diamantes, cobalto e coltan. Mas mesmo assim, a RDC é um dos países mais pobres e instáveis do mundo, um exemplo clássico de como a riqueza natural pode ser um problema. Grupos armados e milícias controlam minas e exploram trabalhadores como escravos, enriquecendo com a venda ilegal de minerais, enquanto a população vive em meio à violência e à miséria. A paz, o combate à corrupção e a diversificação da economia são essenciais para que a RDC possa trilhar um caminho de prosperidade. Madagascar, a quarta maior ilha do mundo, é um paraíso de biodiversidade, com espécies de animais e plantas que só existem por lá. Mas, por trás de tanta beleza natural, Madagascar enfrenta a dura realidade da pobreza extrema. A exploração ilegal de madeira, a mineração predatória e a agricultura de corte e queima estão destruindo as florestas e os habitats naturais, colocando em risco a biodiversidade única de Madagascar. A falta de acesso à educação de qualidade, saúde e saneamento básico só piora a pobreza e a desigualdade social. Proteger a natureza exuberante da ilha é fundamental para o desenvolvimento do ecoturismo sustentável, que pode ajudar na preservação ambiental e no crescimento econômico do país. E assim terminamos nossa viagem pelos 10 países mais pobres do mundo, um mergulho em realidades difíceis que muitas vezes passam despercebidas no nosso dia a dia. Vimos como a pobreza extrema, a fome, a violência e a falta de acesso aos serviços básicos afetam a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas é importante lembrar que, por trás dos números e estatísticas, existem histórias de luta, superação e esperança. Não podemos simplesmente sentir pena e lavar as mãos.
Precisamos transformar a indignação em ação. Se informe, apoie ONGs que trabalham nessas regiões. Cobre dos nossos líderes políticas públicas mais justas. Vamos continuar espalhando conhecimento e promovendo debates que podem ajudar a mudar o mundo.